Unidade 2. Convivamos com as diferenças. Aula 4.2. Conteúdos: los estabelecimentos comerciales, los artículos y contracciones. Habilidades: listar nomes de estabelecimentos comerciais, empregar os artigos definidos e indefinidos e suas combinações em diferentes contextos. Olá, buenas tardes. Olá, boa tarde. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje, né? Então, para dar sequência, vamos fazer uma pequena revisão? Vejamos. Aí, a gente aprendeu que existem algumas horas em espanhol, como son las 7:05, certo? Revendo aí como é que a gente pode falar as horas, basta utilizar o son e vai seguindo aí falando as horas. Son las 7:15, ou a gente pode falar son las 7:15, quando a gente fala de minutos, 15 minutos. Nós temos aí também son las 7:25, 7:25, né? Temos também a 7:30, que seria son las 7:30. Seguindo, a gente viu que tem que sempre falar a hora que vem, né, e os minutos que faltam quando passa de meia. Então, son las 8:20, son las 8:15 ou son las 8:15, né, 15 para as 8. E nós temos aí, ó, falando, ó, son las 8:05, então falta o quê? 5 minutos para as 8 horas. E aí a gente está vendo como é que a gente pode dizer meio-dia em espanhol, que é mediodía. E no caso, né, da noite, meia-noite, em espanhol nós falaremos da seguinte forma: es medianoche. Certo? Então fizemos uma rápida revisão aí sobre as horas, bastante trabalhadas pelo professor Felipe, né? E agora vamos para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos a seguinte pergunta: se você estivesse na Espanha e quisesse comprar carne, iria a um açougue, que em espanhol é chamado de... Então, como é que seria açougue em espanhol? Tá bom? Então, agora vamos, né, para o nosso novo conteúdo. Muito bem, gente, um dos conteúdos propostos para hoje é sobre os estabelecimentos comerciais, né? Como é que a gente pode chamar alguns lugares que a gente pode fazer algumas compras, por exemplo, loja, açougue, sapataria, como é que a gente poderia chamar esses, nomear esses locais em espanhol, esses estabelecimentos, correto? Então a gente começou aqui vendo, né, um primeiro estabelecimento comercial que a gente chama de la tienda, tá bom? Que em português seria loja. Então, quando eu quero chamar loja em espanhol, eu chamo de tienda. No caso aí a gente tem o la tienda, né? A loja. Seguindo, nós temos um outro estabelecimento comercial. Nesse caso aqui é onde nós podemos comprar revistas, jornais, que é a banca de jornal. E em espanhol a gente chama de el quiosco de periódicos. El quiosco de periódicos. Seria aqui a banca de jornal. Nós temos também o mercado, né, o supermercado, que a gente conhece, né, na nossa língua portuguesa. E em espanhol a gente chama de mercado, el mercado, ou nós poderíamos chamar de el supermercado, que é onde a gente pode fazer nossas compras, comprar frutas, verduras, né, pacotes de arroz, feijão, ou então objetos de higiene pessoal, enfim. Então temos aí el mercado, o supermercado. Seguindo, nós temos um outro, né? Normalmente a gente vai ali sempre para comprar pão, certo, gente? Outros vão para tomar café, né? Enfim, fazer um lanche, que é a padaria,
certo? E em espanhol, nós chamamos de panaderia. La panaderia, a padaria. Tudo bem? Seguindo, olha só, nós temos um outro estabelecimento comercial. Aqui, normalmente, nós vamos para comprarmos livros, né, gente? E a gente chama de livraria. Em espanhol, la libreria. Libreria. Tudo bem? La libreria. Aí, seguindo, nós temos um outro estabelecimento comercial aí, que é o açougue, certo? O açougue, nós vamos aí para comprarmos as nossas carnes, né? Para a gente se alimentar. Em muitos açougues também se pode comprar peixe, se pode comprar frango. Então, açougue em espanhol, nós chamamos de la carniceria. La carniceria. Nós temos também as lojas, né, que a gente pode ir para comprar roupa, né? Então, essas lojas que a gente quer comprar roupa, nós chamamos de la tienda de ropas. La tienda de ropas. Loja de roupas. Nós temos um outro estabelecimento comercial agora, que a gente está observando aqui, né? Aqui a gente vai para abastecer, certo? Então, nós temos o posto de gasolina e em espanhol nós chamamos de la gasolinera. La gasolinera, que seria o posto de gasolina. Seguindo, olha só, nós temos onde a gente pode comprar sorvete, picolé, que é a sorveteria, e em espanhol nós chamamos de la heladeria, né? Até porque sorvete em espanhol nós chamamos de helados. Então aí nós temos la heladeria, a sorveteria. Seguindo, nós temos um outro estabelecimento comercial, que é o salão de barbeiro, onde nós vamos sempre aí para fazer nosso cabelo, fazer a barba, né? Fazer a unha, enfim, cuidar um pouco da nossa beleza, certo, gente? Então, em espanhol, nós chamamos de la peluqueria. La peluqueria. E agora nós temos uma joalheria. Uma joalheria, né? Normalmente nós vamos aí para comprar joias, relógios, enfim. A joalheria a gente chama em espanhol de la joyería. La joyería. Seguindo, nós temos aí um local que nós frequentamos para comprarmos aí nossos remédios, né? Que é a farmácia, certo? E farmácia em espanhol, nós podemos chamar tanto de farmácia, la farmácia, quanto de la drogueria. La farmácia ou la drogueria. E seguindo, nós temos aí um outro estabelecimento comercial, né, que é a agência de viagens. Normalmente a gente frequenta esse local aí para planejar uma viagem, para comprar uma passagem, enfim. E aí, esse estabelecimento nós chamamos de la agencia de viajes. La agencia de viajes. E aí nós temos também, como vocês podem observar, a cafeteria. E em espanhol nós chamamos de la cafeteria. La cafeteria. Seguindo, nós temos aí um outro estabelecimento, né, que é o banco. E banco, né, a instituição financeira banco, nós chamamos aí de, em espanhol, bem parecido com o português até a grafia, né, banco, né, só a pronúncia que muda um pouquinho. Então, nós temos aí el banco. El banco. Temos também aí um centro comercial, né, que é onde dentro dele temos aí várias lojas, que nós chamamos normalmente de shopping, né? Em espanhol nós podemos chamar também de shopping, tudo bem? Mas a gente pode chamar de ele centro comercial ou el mall, que é uma palavra até em inglês também, mall. Tudo bem? Bem, temos também um outro estabelecimento comercial que é a agência de veículos,
né? Agência de veículos, normalmente a gente vai lá, né? A nossa concessionária para tirar um carro e a gente chama de La Agencia de Autos. La Agencia de Autos. Ou poderia ser também La Agencia de Coches. La Agencia de Coches. Nós temos agora esse outro estabelecimento comercial, que é onde a gente pode comprar flores, enfim, que é a floricultura. E em espanhol nós chamamos de La Floristeria. La Floristeria, que é a floricultura. Temos também agora um outro estabelecimento comercial, que em português a gente chama de confeitaria, certo? Em espanhol nós chamaremos de La Pastelaria. La Pastelaria, que é a confeiteria. Temos também onde a gente pode comprar os nossos óculos, né? Que é a ótica. Em espanhol nós chamamos de óptica. La óptica. Temos aí um outro estabelecimento comercial, que é o bar, né? E a gente pode chamar de La Taberna ou El Bar. La Taberna ou El Bar. Temos esse outro estabelecimento, que é o restaurante. Vocês podem perceber que a grafia é a mesma da língua portuguesa, né? A diferença só é que vai mudar um pouquinho a pronúncia, que a gente vai chamar de restaurante. Restaurante. El restaurante. Certo? Aí, seguindo, nós temos aí um outro estabelecimento, que é a lavanderia. A lavanderia, e em espanhol nós chamamos de la lavanderia. La lavanderia. Aí temos mais um, que é a papelaria, né? Onde a gente pode comprar nossos materiais escolares, enfim. E a gente chama em espanhol de la papeleria. La papeleria. Temos este outro, que é onde podemos comprar perfumes, maquiagem, né? Que é a perfumaria, e em espanhol nós chamamos de la perfumeria. La perfumeria. Temos onde podemos comprar sapatos, certo, gente? Que é a sapataria, que em espanhol vamos chamar de o quê? La zapateria. La zapateria. Certo? Então, esses, né, foram alguns estabelecimentos aí que a gente escolheu para mostrar para vocês, para a gente enriquecer o nosso vocabulário de palavras novas, tudo bem? Vamos então agora passar para um outro conteúdo, agora um pouco gramatical, tudo bem? Que são os artigos. Vamos lá? Olha só. Os artigos, né, só para vocês saberem, também existe no português, certo? A gente já sabe disso. E assim como em português, em espanhol, se utilizam os artigos definidos ou determinados quando o substantivo ao qual se referem é algo conhecido, determinado, o que foi mencionado anteriormente, né? Vamos a alguns exemplos? Olha aí, nós temos os seguintes. Temos 3 oraçõezinhas aí para vocês observarem. Temos aí algumas palavrinhas que estão destacadas, correto? E essas palavrinhas que são destacadas, gente, são os artigos, tudo bem? Olha só. Temos a primeira que diz: prefiero las faldas negras. Prefiero las faldas negras. O que eu estou falando, né? Que eu prefiro as saias escuras. Aí vocês percebam, né? Que eu utilizei las, porque eu estou falando de um objeto bem específico, que é o quê? Que eu gosto, eu prefiro, certo? Que é específico o que eu prefiro, que são as saias escuras. Não é qualquer saia, né? Eu coloquei bem específico aqui, que são qual? As negras, as pretas, né?
Temos o segundo aqui que diz: Anita prefiere los pantalones vaqueros. Anita prefere, né, as calças, né, jeans. Então, aqui vocês percebam na primeira que significa as, que no segundo é o artigo os, que nós conhecemos da língua espanhola. E aqui no terceiro, ó, el muchacho lleva pantalón negro. Falando que o garoto, este menino aqui, né, está vestindo o quê? Uma calça escura, não é isso? E aí observem bem que utilizei tranquilamente os definidos, artigos definidos ou determinados, tudo bem? Porque aqui eu sempre me refiro a alguma coisa bem específica, não é qualquer coisa ou qualquer pessoa, certo? Diferente do que? Dos artigos indefinidos, o que acontece com ele? Os artigos indefinidos ou indeterminados, eles são usados para indicar algo desconhecido, certo? Indeterminado ou que não foi mencionado anteriormente. Olha o exemplo aqui. Quando eu digo, estou buscando um vestido para regalar-lhe a minha irmã, certo? Quando eu utilizei o artigo indefinido é porque eu estou me referindo à palavra vestido. Eu ainda não me decidi que tipo de vestido é, se é longo, se é curto, a cor, né? Apenas eu estou dizendo o quê? Que eu estou procurando um vestido. Pode ser qualquer um, certo? Aqui, ó. Vou a comprar uma falda nueva. O que eu estou falando? Que eu vou comprar uma saia nova, né? Eu estou me referindo à palavra saia. Mas em nenhum momento eu falei o tipo de saia. Se é uma saia curta, se é uma saia longa, se ela é jeans, qual é o tecido, qual é a cor. Eu só estou dizendo que eu vou comprar uma saia. Tudo bem? Então, essa é a diferença dos definidos ou determinados para os indefinidos e indeterminados. Agora, vamos conhecê-los, né? Vamos ver quais são os artigos definidos e indefinidos da língua espanhola? Temos aqui, olha. Primeiro, a gente vai conhecer os artigos definidos, tudo bem? Aí vocês vão perceber que os artigos definidos, eles vão variar de acordo com o gênero e o número, tá bom? Primeiro, quando eu falo de acordo com o gênero e com o número, é porque ele vai ser singular, né, quando eu me referir a uma coisa, e vai estar no plural quando eu me referir a duas ou mais coisas, pessoas, enfim. Então, vocês já estão vendo que ele vai variar de acordo com o número. Também, ele vai variar de acordo com o quê? Com o gênero. Gênero, nós só temos dois, ou masculino ou feminino. No caso aqui, ó, artigo definido masculino singular, eu tenho ele. Ele é o nosso artigo masculino definido, o. Certo? Quando eu falo el chico, eu estou falando o quê? O garoto. Certo? Então, esse aqui é o meu artigo definido masculino. El chico, ele. Aí nós temos o plural. Qual é o plural de ele? Los. Los chicos, os garotos. Vamos a um outro exemplo? Olha aqui. Continuar aqui com o exemplo. Quando eu falo aqui, el perro. Né? Eu tô falando o quê? O cachorro. O. Se eu quisesse passar para o plural, como é que ficaria o plural de el perro? Né? Já sabemos que o plural de el é los. Então, los perros. Os cachorros. Então, lembrem-se. Artigo definido masculino será quem? El no singular e los no plural. Tudo bem?
Aí vamos seguir. Já sabemos que ele pode variar em masculino, mas também ele varia no feminino, né? Olha só, o feminino nós temos aqui definido é lá ou las. O que eu tô falando? Latica, né? Seria o quê? A garota. Quando eu falo las chicas, eu tô falando o quê? As garotas. Tudo bem? Então, temos aí, ó. Vamos para um outro exemplo? Vamos sim. Quando eu falo la mujer, né? Tô falando o quê? A mulher. Se eu fosse colocar no plural, como é que ficaria lá? O plural de lá é las, não é isso? Las mujeres. Tá bom? Então, vamos relembrar aqui quem são os definidos? Temos então, ó. El, los, la e las. Esses são os artigos definidos da língua espanhola, tá bom? Só que a gente sabe que existem os definidos, mas também existem os artigos indefinidos. Vamos ver quem são, hein? Olha só. Como artigo indefinido, certo? Eu tenho aqui o masculino, que seria o quê? Um ou o plural unos. Então, quando eu falo um chico, eu estou falando o quê? Um garoto, não é isso? Um garoto. Então, aí eu estou usando o indefinido. Quando eu falo unos chicos, eu estou falando o quê? Uns garotos. Então, quem são os artigos indefinidos no masculino? Um ou unos. Já? E aí nós temos também o feminino, os artigos aí de indefinido feminino. Quem são? Una, certo? Ou unas. Então, quando eu falo una chica, estou falando o quê? Uma garota. Quando eu falo unas chicas, estou falando umas garotas. Então, para a gente resumir rapidinho aqui, quais são os artigos que nós estamos vendo hoje? São quais? Os definidos, el, la, los e las. E os indefinidos, um, unos, una, unas. Esses são os artigos existentes na língua espanhola. Tá bom? Bem, vamos um pouquinho aqui trabalhar esses artigos em orações, para a gente fixar bem os usos deles. Vamos lá, olha só. Temos a seguinte oração. El chico de tu clase estuve aqui nuevamente. Certo? Eu estou falando que o garoto da tua sala esteve aqui novamente. E eu tenho a segunda oração que diz: um chico de tu clase estuve aqui e te buscabas, né? Vocês perceberam a diferença do sentido das duas frases? Na primeira, eu falei o quê? Que o garoto da tua sala esteve aqui. Então, esse garoto, quando eu me refiro, el chico, ele é o quê? Conhecido, não é isso? A pessoa sabe de quem eu estou falando. Diferente quando eu falo um chico, um garoto da tua sala esteve aqui e estava te procurando. Então,
eu não sei especificamente se é o João, se é o José, não é isso? Se é o Paulo, se é o Ricardo. É um garoto, tudo bem? Então, aqui, nesse caso, ele é desconhecido. Tá bom? Só para a gente já saber bem essa diferença de definido e indefinido. Aí, vamos brincar um pouquinho aqui com essas frases? Olha só. Se, de repente, né, eu quisesse passar para o feminino, eu quisesse dizer que a garota da tua sala esteve aqui novamente, como é que ficaria em espanhol? Vamos mudar? Olha só, em espanhol ficaria da seguinte forma, então. O feminino de ele é que? Lá, não é isso? Se eu tô falando o garoto e eu quisesse passar para o feminino, ficaria o quê? A garota. Então, ficaria o quê? La chica. Né? E aí é só repetir toda a frase. La chica de tu clase estuve aqui nuevamente. Certo? E se eu quisesse falar que os garotos da sua sala estiveram aqui novamente. Como é que ficaria esse os? Os garotos, né? Ficaria da seguinte forma, olha. Qual é o plural de ele? É los, não é isso? Então, ó, los. E aí, o plural de chico seria o quê? Chicos, né? Los chicos. Eu só vou botar o reticência aqui que a gente já sabe. Los chicos de tu clase. Aí, lógico que ia mudar bem aqui, seria o quê? Estuvieron. Que ele tem que concordar com o sujeito, né? Aqui no nuevamente. Tá bom? É só para vocês verem aí a diferença do determinado, do indeterminado. Como é que a gente podia mudar o gênero. Tudo bem? Legal, então. Bem, conhecemos então aí os artigos, né? E agora, nós vamos continuar com esse assunto sobre os artigos, mas a gente vai conhecer duas contrações, né? O que são contrações, né? Vamos então. Aqui, ó. Los artículos e contracciones. Quando eu falo de artigos e contrações, seria o quê? É a junção de um artigo com uma preposição, tá bom? E em espanhol, essa junção, né, essa combinação, só existe duas combinações, que é quando o artigo ele vem precedido da preposição de, ou da preposição a. Tudo bem? Então, aí se forma duas contrações. Quais são? É quando aqui, ó, tenho aqui a preposição a, mais, vou colocar até um mais aqui, que eles vão se juntar, né? Com o artigo. Tudo bem? Aí forma quem? Al. Esse al é o nosso ao. Quando eu digo que eu vou a algum canto. Vamos já ver isso. Aí eu tenho aqui a preposição. Isso aqui de é uma preposição. Quando ela se une com o artigo ele, ela vai formar a seguinte contração. Dele, que significa do. Então, união de preposição com o artigo, que vai formar essa contração, só existem essas duas, al e dele. Vamos vê-las aqui introduzidas em frases, para a gente entender melhor o significado, como é que fica essa junção? Olha aqui. Eu tenho algumas frases, tudo bem? Com essa junção do a com ele. Olha aqui, quando eu falo assim, vamos a el sur. O que acontece? Não existe aqui, eu não posso colocar esse a ele, tá errada. Por isso que, olha só, a forma certa é a junção delas duas, que vai ficar como?
Vamos ao sul. Vamos ao sul. Aqui está me dando uma ideia de direção. Eu vou para algum canto, não é isso? Então, ao. Aqui eu tenho... seria errado a gente dizer entregaram los libros a el bibliotecário. Não pode, né? O certo seria como? Entregaram los libros al bibliotecário. Entregaram os livros ao bibliotecário. Temos aqui uma frase errada. Van siempre a el mismo restaurante. Tá errado, né, gente? Tá errado onde? Aqui, ó. Preposição e artigo. Tá errado. Por quê? Porque nesse caso eles vão se unir. Vai ficar como? Van siempre al mismo restaurante. Vão sempre ao mesmo restaurante. Já? Aí nós temos também exemplos, né? Com del, onde está certo e onde está errado. Vamos lá? Olha aqui. É errado a gente dizer Curitiba é uma cidade del sul, né? O que acontece? Onde é que está errado? Está errado aqui, ó. De el. Não existe, né? Existe o quê? É a junção dos dois que ficará o quê? Curitiba es uma cidade del sul de Brasil. Do sul, né? Do Brasil. Curitiba é uma cidade do sul do Brasil. Tá? Olha só, mais uma errada nós temos. Los bomberos sacaram a los vecinos del edifício incendiado. A gente está dizendo que os bombeiros retiraram, né, os vizinhos de ele. Não pode, né, gente? Do edifício incendiado. Como é que ficaria esse de ele? Dele, certo? Junção deles dois, sempre. Então, ó, os bombeiros tiraram, né, os vizinhos do edifício incendiado. Certo? Então, a gente viu aí essa contração desses artigos, desse artigo, que é o único que tem aí, que é o ele, com as preposições ou a ou com de, né? Que bom, a gente vai relembrar quais são os desafios e vamos logo resolvê-los. Vamos ao primeiro, que é uma adivinhação, professor. É. É. Então, como é que seria, né? Adivina se puedes. Certo. Aí nós temos aí, em qualquer dia de la semana me verás, excepto el domingo. O que será? O que será? Olha, em qualquer dia da semana me verás, exceto no domingo. Lembrando que nós temos lunes, martes, miércoles, Jueves, viernes e sábado. E domingo. Isso, são os dias da semana. E o que tem nos 6 dias da semana que antecedem o domingo, que o domingo não tem? A senhora sabe, professora? Eu vou lhe dar uma dica. Me diga aí. Lunes, A letra martes, S. A letra S, gente. Nem eu sabia esse, professor. miércoles. Pois é, olha aí, ó. Adivinharam? A resposta é la letra Esse. tem em lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado também. Ok? Ok. Vamos para o nosso segundo, então? Vamos lá. Esse nosso segundo era bem mais fácil, eu achei. É. Né? Que era só, olha, se você estivesse na Espanha e quisesse comprar carne, iria a um açougue. Que, em espanhol, é chamado de... Chamado de quê, professor? É chamado de... carniceria.
carniceria. Não é isso mesmo? Isso aí. Que beleza. Muito bem, então. Então agora a gente vai fazer o quê, professor? A gente vai dar tchau aos alunos, né? Agradecer pela presença, pela atenção. Desejar uma boa tarde. E hasta amanhã, né?